Olá, nós hoje vamos falar sobre fisioterapia. Você está dentro de casa, isolamento social, de repente você tem uma tontura, você pode pensar no seu vestíbulo, né? Você pode ter uma tontura por pressão alta, você tem questões posturais dentro de casa, você está andando pouco, porque você está fazendo pouco exercício, você está em isolamento social, poucas idas à rua. Bom, nós temos aqui um profissional que vai falar com você sobre isso, como que vai ser o seu comportamento. Depois da vinheta, você vai ficar sabendo. Olá, está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora e na FM Premium. Hoje nós trouxemos um assunto especialíssimo. Nós vamos falar com o fisioterapeuta Luiz Carlos Pereira Antônio e coadjuvando aqui a mim, junto no comando desse programa, o diretor aqui da TVE, o nosso caro e querido amigo Ronald Platz, né? Que, embora muito mais novo do que eu, e um atleta, porque ele faz Krav Maga, como é que é? Eu esqueci o nome do negócio que ele faz. O cara é fera, de vez em quando ele mostra uns vídeos aí que ele dá umas piruetas, e o cara é bom de bola, entendeu? Então ele não precisa eu preciso de fisioterapia, ele não precisa não. Mas é bom saber, né? Ô, gente, muito bem-vindo aí, muito obrigado, Luiz Carlos, por você ter aceitado o convite, tá bom? Obrigado. O Ronald, muito obrigado por você estar aqui conosco aqui, de última hora aí, fazendo essa presença, né? Depois você fala um pouquinho lá do seu Krav Maga, lá como é, que eu vejo você fazendo lá, acho muito interessante. Estou precisando de fazer essas coisas também. Bom, eu vou começar então o nosso debate, a mesa de debates hoje, perguntando e depois vou passar a palavra ao Ronald, né, se ele quiser fazer alguma colocação, perguntando ao Luiz Carlos. Luiz Carlos, estamos todos em casa ainda. Parece que já são 120 dias, 120 e poucos dias. E eu sinto, né, ressinto que a gente não sai, não estica. Eu noto até que a gente começa a andar na rua, dirigir, quando você tem que sair, você sente uma diferença, porque nós estamos muito tempo inativos, né? E mesmo para ir numa clínica, pessoas às vezes mais velhas, ou mesmo a pessoa que está sedentária, dentro de casa, parada, o que essas pessoas podem fazer? Como que elas se autoexaminam? Como que elas veem as suas necessidades? E como que elas podem prover de um exercício mínimo, né, para poder manter a atividade e manter a orientação? Você como fisioterapeuta. Isso. Zé Roberto, Ronald, é um prazer estar aqui. Mais uma vez para a gente poder bater um papo aí de assuntos que é de bem comum aí à sociedade, né? Vamos começar falando pelo Ronald, né? A respeito da técnica que ele utiliza aí, o Krav Maga. Isso a gente chama atenção para entender o seguinte: realmente o nosso corpo ele precisa de estar em movimento, né, Zé Roberto? Então, quem pratica artes marciais é uma atividade importante, que está sempre está se conhecendo, né, colocando todos os nossos sentidos em harmonia para a prática daquele tipo de esporte ou uma técnica aí, no caso o Krav Maga, o Karatê, etc. Isso tudo é importante, porque eu chamo atenção para isso porque o nosso corpo ele precisa de ser estimulado. Nós precisamos de mobilidade. E pensando no tempo que nós estamos passando por ele agora, que é ficarmos mais presos, um pouco mais recolhidos em nosso domicílio, muitas vezes dentro de nós mesmos, né? É interessante falar. Esse recolhimento, para alguns, é um recolhimento externo, para outros é um recolhimento ainda, além de externo, e muito interno ainda, né? Então é interessante a gente poder bater um papo a respeito disso. Como o nosso corpo ele precisa de mobilidade, o brasileiro tem uma diferença grande, né? A gente acompanha os vídeos aí, cada um fazendo uma façanha diferente para estar sempre em atividade aí, exercitando o corpo. As pessoas não podem esquecer então dessa realidade. A gente orienta que as pessoas, dentro do seu pouco, do seu mínimo, do seu espaço físico, sempre vai haver uma possibilidade de colocar o seu corpo em movimento, né? Isso é interessante porque eu gosto muito de todo paciente chega para a gente associar mesmo aquela questão que o paciente chega para nós. Eu estou com a dor, o problema é minha artrose, o problema é a bursite, o problema é etc. Né? No caso, uma bursite é um processo inflamatório na bursa. Mas uma artrose, por exemplo, a artrose não vai te dar dor, ela não vai gerar dor. Né? A gente vai ter dor, sim,
por conta daquilo que a artrose é, mas aquilo que está em torno da artrose, que às vezes fica inativado, né? Então a gente precisa, eu falo sempre que uma vértebra que existe um processo de artrose, a gente tem que jogar massa de cimento nela, e essa massa de cimento, no caso, são os músculos e ligamentos saudáveis, né? A gente melhorar a mobilidade desses músculos e ligamentos. Assim a gente ajuda o processo estrutural, mesmo que esteja num processo de deformidade, a gente ajuda ele a ter uma saúde melhor, né? E assim a gente consegue ter uma eficácia melhor, até para os processos patológicos, quando a gente coloca o nosso corpo em atividade. Então, o que a gente fala é muito mais interessante do que falar o que fazer nesse momento agora. O fazer é o movimento no seu pequeno espaço, né? É pensar naquilo que não fazer, né? Porque se você pensa, se a gente tem uma ideia daquilo que não se deve fazer, a gente já começa a entrar no processo de tratamento, de cura e de prevenção, né? Isso que é mais interessante. E esse tempo agora leva as pessoas a ficar muito tempo voltado para o mais confortável, né? Vendo muitas séries, deitado no sofá, né? Às vezes a pessoa tem uma televisão no quarto e fica ali deitado o tempo todo, fica horas ali naquela posição ali. E isso a gente sabe que são coisas que vai gerar dano para o nosso corpo, né? A gente pode pensar isso na questão músculo-ligamentar, também nas questões articulares, etc. Então, essas posturas demasiadas, com um tempo grande de permanência, elas são danosas para o nosso corpo, né? E aí, associado àquele indivíduo que não tem o hábito de praticar atividade física, sim, essa pessoa ela vai sofrer de algum episódio músculo-esquelético, que nós traduzimos aí como dor e limitação de movimento, etc. Luiz, eu queria fazer uma colocação aqui, o seguinte. Sim. Eu sou uma pessoa que estou dentro de casa e que porque eu mexo com mídias, eu não estou sem trabalhar. Eu estou trabalhando exatamente a mesma quantidade de horas que eu estou até mais, né? Que eu trabalhava antes, né? Mas o meu negócio é celular, computador, câmera, áudio, essas coisas e tudo, e escrever, digitar, pesquisar, ler e tal. Isso eu continuo fazendo. Fazia isso no meu escritório, agora faço dentro da minha casa. E eu dava umas aulinhas, mas eram poucas aulas. A minha atividade maior era realmente dentro de casa, dentro do escritório, que foi transferido para dentro da minha casa. Bom, eu tenho notado uma coisa interessante. Outro dia, um psicólogo estava falando, um psicoterapeuta ou até um coaching, estava falando o seguinte, que o fato de você estar em casa, você poderia eleger uma atividade que é arrumar a casa. Por exemplo, tem uma coisa que está entulhada ali, que você sempre passa por ela e nunca resolve. Tem um guarda-roupa seu que tem uma opção de roupa velha, uma opção de coisa que não precisa. Vê o que você precisa, você tira e resolve. E vai fazendo isso no banheiro, vai fazendo isso nos quartos dos filhos, vai fazendo isso em todos os lugares da casa, na garagem e tal. E eu comecei a fazer isso, porque isso organiza a cabeça da gente. Então, esse é o lado psicológico. Agora, tem uma outra coisa interessante. Por exemplo, olha, você varrer casa, né? Você lavar chão, né? Você lavar roupa, você esfregar pano, você torcer pano, você abaixar para limpar embaixo dos móveis. Olha só, você está fazendo uma quantidade de exercício, você está fazendo puxando, você está levantando balde de água, né? Eu moro numa casa de 2 andares, então eu subo e desço com um balde toda hora. Então eu tenho o tempo da minha faxina diária, que eu divido com a minha esposa, ela faz uma parte, eu faço outra, eu cuido de um andar, ela cuida de outro. E a gente lava os banheiros e tal. O banheiro tem aquele negócio que você tem que ir lá embaixo, tal, tem que tirar o lodo, não sei das quantas, aí você tem que ficar numa posição danada. Então, eu fico lembrando lá das ginásticas que eu faço no Pilates, porque eu tenho que abaixar, né? Eu tenho que fazer uma coisa assim, eu tenho que fazer uma coisa assim. Então, eu acho que se você programar um exercício de limpar a casa, ainda que ela não precise ser limpa, ainda que seja só você, por exemplo, só eu e minha esposa, a gente suja pouco, né? A gente tem gatinho suja muito. Mas, independente disso, se você programar aquilo ali, é bom psicologicamente e é bom como exercício de Pilates, porque você vai levantar muito o seu corpo, né? O padrão do Pilates é você levantar o peso do seu corpo, é a atividade do seu corpo, do próprio peso. Não é você ficar levantando peso e tentando ganhar músculo, né?
que você acha disso aí? Você acha que é um bom conselho? Sim, Zé Roberto, eu vou chamar o Ronald de novo, quando a gente falar agora de luta, alguma especialidade aí na parte mais de artes marciais, eu vou te chamar. Eu vou dar um exemplo aqui, mediante o que você está falando, vou fazer uma volta, mas para a gente chegar nesse objetivo aí, que é dessa informação. Uhum. Vamos pensar, existe uma técnica, que é o Tai Chi Chuan, né? Onde as pessoas trabalham, o movimento Tai Chi Chuan é aquele movimento que ele há uma movimentação músculo-ligamentar, tá? Músculo-esquelética, tá? Juntamente com o processo de quê? De concentração, respiração e conscientização. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque quando você vai fazer a atividade física, é necessário que você esteja realmente completo ali para fazer aquela atividade física. Todas essas atividades que você falou são atividades interessantes e excelentes. Porém, são coisas que estão muitas vezes externas a nós. Ou seja, são coisas a fazeres. Isso. São coisas, são afazeres que eu estou ali executando, determinados movimentos, etc. Então, o que a gente orienta? Que realmente, mesmo que tenha toda essa programação de fazer essas atividades que você falou, é interessante? Sim. Mas hoje o nosso corpo está pedindo um pouco mais do que isso. Quando você for fazer, mesmo que seja essas atividades, que você esteja nesse mesmo pensamento, nessa simbiose junto com esse pensamento do Tai Chi Chuan, por exemplo, né? É que você esteja ali realmente dentro do seu corpo, vamos falar assim, né? Você esteja corpo, alma, mente, tudo ali concentrado, tá? Para a execução de um processo, de uma determinada atividade. Isso é muito interessante. Por quê? Se a gente pegar uma pessoa que ela, olha só como é que é o ser humano, por que a gente está falando isso? Se a gente pegar uma dona de casa, por exemplo, que ela tem aquele hábito de varrer a casa e ela fica inclinada sempre para um lado só, tá? Essa pessoa tem o hábito, ela pode virar de costas, sempre vai estar com a inclinação para um lado só. E aí tem aqueles pacientes que chegam perto da gente e falam assim, olha, eu estou com um lado aqui mais alto que o outro. Isso a gente relaciona tudo. A gente pega, às vezes pega um bastão, dá na mulher, finge que você está varrendo sua casa agora. Ela já cai naquele hábito, naquele processo, né? Então, é interessante sim. Muitas vezes esses processos viciosos, né, que a pessoa faz, eles às vezes são condicionantes à dor. E a pessoa fala assim, eu não faço atividade física, mas eu trabalho muito. Tem uma diferença grande. Quando você faz atividade física, você está fazendo uma coisa buscando uma simetria, mesmo que não esteja consciente daquilo. Mas uma atividade como varrer casa, você está fazendo uma coisa que às vezes é assimétrica. Ou seja, você exige mais de um lado em relação ao outro, né? Então, essas sacadas, elas são interessantes porque são os nossos hábitos. E quando você fala uma coisa interessante, que é a programação, assim como a gente programa afazeres, coisas externas, o nosso corpo ele passa por esse processo de programação também. Então, quando você faz uma atividade física, você está ali simétrico, fazendo bilateral, né? O seu corpo, o seu cérebro também, ele está sendo bombardeado de estímulos que está nele fazendo uma programação diferente. E assim a gente exercita o cérebro, a capacidade de absorção de aprendizado fica um pouco melhor. As substâncias que são liberadas por conta da atividade física, a gente já tem um benefício dela por conta disso, né? Então, a gente orienta assim, fazer as atividades diárias é muito importante dentro de casa, sim. Mas se esse corpo não passar por um processo ali de conscientização com ele mesmo, a gente pode tornar até as atividades diárias danosas para nós, né? Então, por isso que um profissional orientando essa pessoa, hoje a gente vê muitas lives aí que são interessantes, são fisioterapeutas que estão fazendo um excelente trabalho, são educadores físicos fazendo um excelente trabalho, orientando as pessoas a que tipo de atividade fazer, né? Isso aí é uma coisa benéfica. Outra coisa interessante é que, muito tempo atrás se falava um paciente que tinha hérnia de disco, que tinha uma lombalgia, esse paciente fica parado, inutilizado, né? Esse paciente fica em repouso. Hoje já tem vários artigos científicos mostrando que a atividade física para esses indivíduos é melhor.
Ou seja, é claro que aí a gente vai dosar isso, não é uma atividade física qualquer, mas é uma movimentação, uma mobilidade para esse indivíduo, ajuda nesse processo de recuperação pós um estado patológico já instalado. Bacana. E antes de passar a palavra ao Ronald, para ele falar das atividades dele também, eu até fiquei interessado, queria saber agora, porque você falou que não é qualquer atividade, são atividades integradas, Sim. né? Eu vou começar a pensar Sim. nisso quando eu estiver arrumando a casa. Mas um colega seu, fisioterapeuta, massoterapeuta, disse para mim o seguinte, que se você descer de São Pedro, aqui em Juiz de Fora, até o centro da cidade, a título de que você está fazendo uma caminhada, ele falou que a única coisa que você vai ganhar é o dinheiro da passagem. Você concorda com ele? Com certeza, com certeza. Aqui, Ronald. Totalmente, eu sou totalmente, eu assino embaixo essa fala aí, porque eu Mas já entendi o que você é. não está andando necessariamente concentrado, pensando dentro dessa Verdade. que você está falando. Isso é muito importante o que você está falando. Mas agora vamos questionar o Ronald e a sua atividade. Ronald, fique à vontade aí para falar o que você quiser, dado seu depoimento. Ô, Luiz, esse assunto é muito interessante. Bem-vindo à mesa de debate, né? Agora que eu consegui Obrigado. falar um pouquinho com você. É interessante, principalmente para quem faz alguma atividade física, e é exatamente isso que eu queria te perguntar. Eu acho que quem está sofrendo mais é quem tinha alguma atividade física. Quem leva uma vida sedentária não mudou muita rotina, né? Então, quem tem uma atividade física realmente tem talvez uma carência maior agora. E o fato de você fazer as tarefas domésticas, aqui em casa eu estou igual a estrela cadente. Cada vez que eu passo pela minha mulher, ela faz um pedido. A gente está trabalhando em casa como isso aí. Mas a atividade física, que você falou, ela não é totalmente voltada para o preparo físico, né? É uma atividade que você faz se você está... Eu, por exemplo, resolvi capinar o quintal do lado da minha casa. Aí o máximo que eu consegui foi um talho no dedo, né? Capinei metade do quintal lá e não resolveu. Eu tenho certeza que para o condicionamento físico ali não deu ajuda nenhuma. Mas eu queria que você falasse isso. Quem deve se dedicar mais agora a esse tipo de atividade? Quem já tinha atividade deve se dedicar mais, e quem tinha uma vida sedentária talvez não precise tanto. Como é que funciona isso? Então, se a gente pegar lá no processo de desenvolvimento do ser humano, todos nós começamos a gesticular primeiro para depois falar, né? A criança não nasce falando. Então, a partir do momento que ela gesticula, né? Ela está fazendo o quê? Estimulando o cérebro dela a crescer. O que a gente chama esse a crescer é fazer novas conexões, que essas conexões chamadas sinapses, tá? Ela vai fazendo o cérebro dilatar e crescer, tá bom? Isso é interessante, porque mostra para a gente essa exigência natural do ser humano, que é o quê? A atividade física, que é a movimentação. A imobilidade, ela vai gerar patologia, tá? Até para os pacientes tontos com distúrbios do labirinto, que fica mais recluso em seu domicílio e muitas vezes recluso dentro dele mesmo, que fica com medo de fazer alguma mobilidade, a gente orienta a fazer atividade física. Claro que aí existem algumas coisas orientadas, tá? Mas entrar em mobilidade. Então, essa exigência ela é do próprio ser humano. Então, essas pessoas que não faziam são convidadas pela reação natural de cada um de nós a fazer atividade física. As pessoas que fazem atividade física, né, já estavam numa prática, numa academia, por exemplo, eu te digo que essas pessoas têm menos problema. Por quê? Se essas pessoas já tinham uma rotina de fazer atividade física, ela vai conseguir se reinventar. É claro que em alguma coisa se perde, sim. Por exemplo, aquela pessoa que fazia um trabalho de hipertrofia numa academia, pode ser que ele não tenha materiais suficientes para ele conseguir manter essa hipertrofia ou para ou hipertrofiar, né? Porém, ele consegue substituir, visto que ele já tinha uma rotina de atividade física. Então, ele vai fazer uma caminhada, ele vai fazer exercícios sustentando o próprio peso do corpo, né?
Se a gente não tem um halter que é externo, tem exercício que a gente faz sustentando o próprio peso do corpo, que eles nos servem para ativar a nossa musculatura e nos dar uma qualidade melhor, né? Tem uma questão que é muito batida, que há uma diferença grande, né, quando a gente vai pegar um paciente e fazer uma avaliação musculoesquelética dele, entender se esse paciente ele é encurtado, tá? Ou se esse paciente é inflexível. Tem diferença, tá bom? A gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com a minha mão, que para eu alongar o músculo, vamos supor que eu quero alongar essa parte de baixo aqui, eu tenho que fazer esse movimento e manter de 20 a 30 segundos nessa postura, tá? E aí, mas se eu ficar fazendo essa repetição aqui, sem manter 20 a 30 segundos, essa postura, eu vou conseguir ganhar uma amplitude de movimento, tá? E eu não mantive o torque ali para alongamento, ou seja, essa pessoa não tinha um bloqueio articular por conta de uma limitação, uma contratura muscular. E sim, esse paciente é um paciente que é inflexível, entende? Então, existe uma diferença muito grande. Então, se você pega e faz um exercício, uma mobilidade, por várias vezes, repetindo essa mobilidade, você começa a ganhar flexibilidade, tá? E essa flexibilização, ela é importante para o corpo, entendeu? Diferente que o alongamento. O Luiz, eu entendi que o tempo todo você está encaminhando a pessoa para fazer uma atividade consciente e global do corpo, né? Quer dizer, tem sempre que passar por uma avaliação para saber qual é o seu problema especificamente. Agora, Sim. de outras vezes que você veio conversar conosco, você falou de labirintopatias, né? E eu acredito que muitas pessoas nesse momento estão estão sendo afetadas por questões do labirinto. E como não podem ir numa clínica, porque você, por exemplo, está na sua clínica só em momentos de urgência, você não está lá o dia inteiro, não está à disposição, está difícil, não pode deixar a clínica encher, eu sei porque eu frequento lá o seu espaço, eu sei que vocês ficam drenando pessoas, se tinha 50, agora tem que ter de 10 em 10, de 5 em 5 e tal. E isso aí limita muito o atendimento. E as pessoas, às vezes, também não sabem, elas têm medo de sair de casa e dos lugares. Então, como é que o cara diagnostica que ele está, em princípio, com problemas de equilíbrio, né? Dentro de casa? Se isso vai acontecer dentro de casa, até por inatividade. E qual que é o recurso que ele pode lançar a mão nesse momento para poder ou te procurar ou tomar alguma providência? O que você poderia dizer para nós sobre isso aí? Zé Roberto, eu tive agora, foi final de semana, eu fui atender uma paciente em São João Nepomuceno. Eu saí de Juiz de Fora e fui até lá atender ela. Por quê? Esse período que nós estamos vivendo, na pandemia, um dos fatores que vai gerar, que vai causar, né, desencadear um processo de tontura, às vezes, os aspectos emocionais, tá? Esse processo que todo mundo está passando. Então, eu tenho muitos pacientes que eu já tratei há 12 anos, por exemplo, e o paciente estava muito bem. Chega no processo de pandemia, onde a questão emocional está totalmente aflorada, né? O medo, a insegurança, tudo isso. E esses pacientes estão queixando de algum tipo de tontura. É claro que quando a gente fala de um paciente com doença do labirinto, eu gosto de falar que labirintite existe, mas é o que menos existe. Por isso que muitas vezes o paciente toma remédio e não está curando o processo, porque às vezes não foi bem diagnosticado o processo de inflamação, no caso do labirinto. Nós temos 300 tipos diferentes. Então, é interessante a gente fazer uma avaliação desse paciente. E tem o que fazer em casa? Tem. Aí, para eu explicar aqui, fica um pouco assim, limitado. Mas aquele que quiser, não sei se eu posso colocar um endereço para eles, mas eu tenho como eles me buscar. Então, vou falar, eu tenho um Instagram, quem quiser me adicionar lá, escrever Doutor Labirintite. Tá? Apesar de labirintite ser o que menos existe, é uma forma de eu me indicar e comunicar, de me identificar e comunicar com as pessoas. Então, escreve lá, @Doutor Labirintite, e vai me encontrar. E lá na minha página eu coloco alguns exercícios importantes para que as pessoas possam, nesse momento, passar com maior qualidade de vida sem ter muita interferência da tontura.
E também quem quiser me chamar em box, aí eu começo a bater um papo lá a nível de poder gerar mais informação. Perfeito. Então, esses pacientes, a gente tem exercício sim, tá? Muitos protocolos estrangeiros que são levantados lá fora, que a gente pode estar passando para esses pacientes para a gente poder estar levando uma qualidade, tendo uma qualidade de vida melhor. Isso a gente consegue. Tranquilo. O Luiz, nós já estamos caminhando para o fim do programa. Eu queria que o Ronald falasse alguma coisa que ele queira acrescentar para a gente poder iniciar a finalização. Ronald, você quer fazer alguma consideração? Não, assim, quando o assunto é bom, é rápido demais, né? Pois é. Então, eu queria agradecer o Luiz, já está no final. Dizer ao pessoal que estiver assistindo, que escutar na rádio, no vídeo, no YouTube, na descrição, no YouTube e no Facebook. Na descrição, a gente coloca as redes sociais do Luiz, né, o Dr. Labirintite, vai estar na descrição do vídeo. Então, a pessoa que quiser acessar as redes sociais dele, é só procurar na descrição lá. Qualquer comentário que deixar na descrição do vídeo também, a gente passa para o Luiz, para ele responder. Se quiser, nos próprios comentários do vídeo, colocar qualquer pergunta ali, a gente vai estar passando para ele. E lembrar do pessoal se inscrever também no canal da TVE, né, no Facebook, no YouTube, para estar recebendo conteúdos como esse que a gente está fazendo. Beleza. Gente, olha só. O que o Ronald está falando aí, o Ronald é o nosso diretor aqui, o Ronald é o nosso chefe. E ele que está passando a dica aí. Ele faz essas edições, esse vídeo aqui vai aparecer em vários pedacinhos aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. Acompanha a mesa de debates. E o mais interessante, eu vou até pedir já de público aqui, que a nossa entrevista pela rádio ela saia mais de uma vez, para que as pessoas possam ouvir, porque isso é uma prestação de serviço público que a mesa de debate sempre fez. É um programa antigo que eu, graças a Deus, agora participo, mas eu era antes um assistente e achava muito interessante porque era sempre uma coisa focada em Juiz de Fora, na cidade, nas pessoas de Juiz de Fora. E você, Luiz, é uma pessoa que é muito conhecida atualmente, né? Eu passo no outro dia, alguém me aconselhou a ir a você. Morri de rir, porque eu já frequento lá sua clínica há mais de 5 anos, né? E então, eu quero dizer ao nosso público que é importante você observar seu corpo, né? São palavras do doutor. É importante você manter uma atividade física mínima. Se você tiver dificuldade, você visita a página do doutor, @Dr. Labirintite, Instagram, assista os vídeos dele, né? Acompanha. Inclusive, ele tem entrevistas anteriores aqui na mesa de debates. Uma delas, ele fala apenas de labirintopatia. Vai lá no canal da TVE, procura saber disso aí, porque a gente tem uma prestação de serviço com o doutor Luiz Carlos Antônio aqui conosco já há algum tempo, né? Ô, Luiz, eu vou te agradecer, eu vou passar a palavra para você fazer a finalização, para que a gente possa finalizar o programa. Fala aí as suas últimas palavras. Obrigado, Zé Roberto. Obrigado, Ronald, pela oportunidade. Só gostaria até de falar também, eu recebi uma paciente da última vez que a gente fez aquela entrevista, que ela falou justamente isso. Olha, teve uma pessoa que assistiu a mesa de debate, viu você falar isso e logo fez contato comigo. E essa paciente, ela já tinha mais de meses que ela estava reclusa em seu domicílio, né, com um processo de tontura. Então, assim, realmente essa comunicação pela mídia tem o efeito do tratamento do paciente, não é só comigo aqui no consultório. É através dessa tomada de consciência de uma sociedade, né? Através do veículo de comunicação que tem atingido e tem feito bem para as pessoas. E essa paciente, eu lembro que ela chegou até a emocionar comigo aqui, porque ela achava que ela ia ter que viver assim para a vida inteira, do jeito que ela estava, que ela se encontrou. Então, eu agradeço então essa oportunidade, esse veículo, porque foi através de vocês aí que a gente conseguiu chegar até ela e eu consegui aqui dar o alívio para ela. Mas começou aí, tá bom? Então sempre uma grande oportunidade e um grande prazer eu estar aqui com vocês. Sim, com certeza. Você vai voltar outras vezes. Nós estamos conversando uma vez e você tem uma profissional de Pilates lá, né? Sim. E depois a gente podia estudar um jeito de fazer uma entrevista, de repente
não sei filmar lá, não sei como é que faria, para que ela mostrasse assim, alguns comandos mínimos que as pessoas pudessem fazer em casa, porque a gente não sabe quando vai acabar essa. Eu estou achando que daqui um pouquinho vão achar alguma coisa e nós vamos ficar livres disso, mas pode demorar um mês, né? Pode demorar algum tempo, né? E as pessoas, inclusive as pessoas mais velhas, as pessoas que já eram, como disse o Ronald, que já eram sedentárias, essas pessoas elas vão continuar meio paradas mesmo. E eu acho até que a pandemia ela vai arrefecer um pouco os ânimos, as pessoas vão ficar um pouco mais quietas. Mesmo quando liberar tudo, não vai ser esse estouro da boiada, conforme a gente pensa, não. As pessoas vão ficar com um pouco de medo. Então é a hora de procurar os profissionais competentes, os médicos, os fisioterapeutas, os terapeutas que podem ensinar a fazer um trabalho que não te aleje, né? que te melhore, que não te piore. Então, eu agradeço a sua presença aqui, a sua contribuição à cidade, você vai voltar outras vezes. Nós vamos estudar uma maneira de fazer isso que eu falei com você, com essa moça, que você pode, inclusive, orientá-la, porque ela trabalha com você. Agradeço a presença do nosso diretor aqui, o Ronald, última hora aí nos salvou aí como um debatedor aí, um cara que se exercita, que não perde tempo, né? Tem um cara extremamente conservado. E eu vou agradecer a você, nosso telespectador, nosso ouvinte aqui da FM Prêmio. Esteja sempre com a gente, porque a mesa de debates tem a vocação de trazer assuntos importantes para a cidade, seja de que natureza for. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.